Buenas noches! Olá, Spanish lovers! Aguardando vocês para começar a nossa live hoje. Hoje tem muito vocabulário por aqui, hein? Olá, Adriel! Alex! Olá! Quem aí é aluno meu? Tem aluno meu aqui na live de hoje? Me contem. Escrevam aqui pra mim. Manifestem-se, alunos, Spanish lovers. Tem aluno meu aqui na live agora? Tem sim. Tem sim. Adriel. Olá, buenas noches. Bem-vindos. Na live de hoje vamos aprender muito vocabulário e também aspectos culturais. Vamos comentar... Ui, deixa eu desligar aqui. Vamos comentar sobre as diferenças arquitetônicas e no funcionamento das casas do Brasil e da Espanha. Pessoal, vou focar aqui nas casas da Espanha, porque recentemente estive lá. Pra quem não sabe, eu já morei na Espanha durante alguns anos. E nessa viagem que eu fiz agora, curtinha até, fiquei só um mês lá. Mas eu me lembrei de tantos detalhes, de tantas coisinhas que são diferentes no uso, que eu pensei, nossa, eu tenho que fazer uma live comentando com o pessoal como são essas diferenças. Então vamos lá. Buenas noches, bem-vindos. Pra quem não me conhece, eu sou Carol Reis, eu sou professora de espanhol há mais de 15 anos. Gente, eu sou da época quando só existia aula presencial mesmo, tá? Eu dava aula em colégio, me preparando para a Copa do Mundo, que aconteceu aqui no Brasil. Eu comecei com o ensino de espanhol online. Então, eu estou na internet desde 2013, 12 ou 13. E eu tenho um curso na Hotmart também, no qual eu ensino para os alunos, com aulas de conversação, o espanhol, mas um espanhol que funciona em todos os países da América Latina e da Espanha também. Tá bom, pessoal? Eu não me centro unicamente nas variedades linguísticas. Quem estuda comigo aprende um espanhol língua franca. É para falar com mais de 20 países. É para falar com mais de 500 milhões de pessoas. Tá bom? Eu não limito os meus alunos. Não. Os meus alunos, eles ampliam as suas possibilidades de trabalho, as possibilidades pessoais, as possibilidades acadêmicas. E eles também sobem de nível. Porque aqui a gente não aprende só o espanhol da rua, as gírias, que isso também tem no curso. Mas aqui a gente aprende também um espanhol sério, de mercado de trabalho, um espanhol para quem precisa convalidar diploma na Espanha, para quem vai fazer mestrado ou doutorado, tá bom? Olá, buenas noches, Jefferson. Pessoal, vamos lá. Dada esta breve introdução, deixa eu comentar com vocês aqui uma coisa que me chama muito a atenção lá na Espanha. As janelas. E deixa eu interagir um pouco aqui com vocês. A live de hoje é para aprender e revisar, para quem já sabe, tá? Quem aí sabe como falar janela em espanhol? Quem sabe? Interajam comigo. Vamos lá, pessoal. Quem sabe falar janela em espanhol? Tem mais alunos? Quem sabe falar janela? Olha, Thelma! Aluna, tem aluna. Quem sabe falar janela em espanhol? E eu vou dar uma dica aqui, hein? Pra vocês lembrarem pra sempre ou aprenderem. Alguém sabe falar janela em espanhol? Lembrem-se, associem o sentido do objeto para vocês lembrarem do nome. Pela janela entra a luz do sol, entra a luz e entra também vento. Esto es ventana.
Ventana, lembra do vento. Las ventanas en España tienen doble o triple cristal. Gente, sou brasileira. Eu acordo e pela manhã eu já abro todas as janelas da minha casa pro ar entrar, pra gente renovar ali o ambiente. E, gente, na Espanha, lembrem-se, a Espanha está na Europa. Agora é verão lá na Europa e tá bem quente, hein? A Espanha está registrando temperaturas acima dos 40 graus. Mas, por regra, na Espanha, são 3 meses de verão intenso, verão intenso, e 9 meses de um tempo frio. É frio, gente, é frio. A Espanha é fria. Eu estive lá mês passado e as temperaturas estavam 19, 20 graus. É frio. Para quem tá no Brasil, principalmente, isso pode ser bem frio. E o que acontece? Nós temos esse costume de abrir as janelas são grandes. A gente quer que o ar circule, não só para renovar o cheiro da casa, a energia da casa, mas também porque faz calor. Sin embargo, entretanto, na Espanha as janelas têm ou 2 ou 3 vidros. E eu até separei uma imagem para vocês. Eu vou compartilhar por aqui. Vamos ver se vai dar certo, hein? Tá todo mundo vendo este recorte lateral na janela, no qual a gente pode ver aí os 3 cristales. Vocês estão vendo? Interajam comigo. Sim, tá vendo? Tá vendo? Excelente. Pessoal, esta estratégia existe para gerar um isolamento térmico na casa. Pois é. Jefferson. Podemos dizer vidrios também, pero cristal melhor, vale? Isto é um cristal. Eles fazem isso para proporcionar para casa um isolamento térmico. Portanto, no inverno, a casa tende a ficar mais quente, porque as janelas vão se manter fechadas. Dentro da casa tem o calor humano ali, enfim, o calor dos próprios eletrodomésticos. E esse triple cristal está para impedir que o aire frio entre e que o aire caliente salga. Então é para isso, pessoal. Além do triple cristal, em alguns lugares são 2, tá, gente? Depende se é um lugar mais quente ou mais frio. Las persianas, las cortinas persianas, elas também ficam embutidas na janela. Isso eu acho uma diferença bem grande. Isso tá chegando no Brasil. Não é muito popular ainda isso da persiana embutida. E eu acredito que esteja chegando mais pela questão do blackout. Porque aí o seu quarto fica na escuridão completa. Sin embargo, olha aí, tô ensinando. Entretanto, na Espanha, las persianas embutidas estão para aislar a casa. É para isso, gente. É para não deixar o frio entrar, nem o calor sair. Isso no inverno. E no verão, las persianas também têm uma outra utilidade, que é não permitir que o aire caliente entre. Pois é, pessoal, a eletricidade na Europa é cara. É bem diferente daqui, tá? É bem diferente daqui. A eletricidade é cara. Nós ficamos com ar-condicionado, se bobear, ligado o dia inteiro. Lá não é. A pessoa tem que ser bem rica para ela ficar ou com o ar-condicionado ligado o tempo todo na casa dela durante o verão, ou a calefação, o aquecedor ligado o tempo todo durante 9 meses. Isso tem um custo alto. Então,
a Espanha, né, usa dessas artimanhas para driblar as temperaturas, ora muito altas, ora muito baixas. Olá, Clara, que tal? Então, pessoal, essa é uma grande diferença. O Brasil, bom, pelo menos em boa parte do Brasil, nosso país é gigante, faz calor sempre, né? Faz calor sempre. Ah, Carol, mas é inverno. Eu sei. Aqui é inverno em Goiânia, 26 graus agora. Né? Por regra, o Brasil é um país tropical. A gente não tem esse problema com frio como eles têm na Espanha. Por isso, temos aí tanto a janela com triple cristal, la persiana embutida e também la calefacción. Vou colocar aqui uma foto para vocês verem o que é uma calefação. Nem todo mundo sabe o que é isso, tá, pessoal? Esto é uma calefacción, é um eletrodoméstico, é algo que tem nas casas para aquecer as casas. Eu acredito que a calefação no Brasil só exista de São Paulo para baixo. Alguém aí usa calefação na casa? Tem alguém do sul aqui? No sul agora tá frio, né, gente? Ouvi falar que tá até nevando no sul do Brasil agora. Ai, os cambios climáticos. Ah, pois é. Tem alguém aí que usa calefação em casa? Nadie. Ninguém. Mas eu acredito que de São Paulo para baixo seja mais provável que as pessoas tenham uma calefação em casa. Não. No Brasil eu nunca vi. Mas recentemente eu fui a Curitiba e sou do Paraná e agora tá começando a esquentar aos poucos. Mas sabe o que, Adriel? Eu fui ao Paraná, deve ter, sei lá, 1 mês, 2 meses. E eu vi tipo uma espécie de ar-condicionado, mas ele esquenta e esfria também. Eu amei. Porque no final das contas é só uma coisa que você tem que comprar. Você não precisa comprar la calefacción e el aire acondicionado. Então eu amei esse regulador de temperatura doméstico. Não sei como é que se chama. Olha aí, ninguém tem calefação em casa aqui no Brasil. Eu achava que talvez no sul as pessoas usassem. Mas desconfiava, né? Não sabia. Pois é, pessoal. Então olha só, hein? Triple cristal, persianas embutidas e calefacción. De praxe que haja nas casas na Espanha. Tudo isso para se proteger do frio e ora para se proteger do calor também, tá bom? Eu quero inclusive compartilhar com vocês uma história fofoca, gente. A calefação, hoje em dia, ela tem essa proteção térmica. Você pode pôr a mão ali que você não vai se queimar. Mas, quando a gente acaba indo na casa de alguém que tem uma calefação mais antiga, eu vou mostrar pra vocês como é uma calefação antiga. Ela é assim, olha. Esse tipo de calefação, ele não tem proteção. Gente, isso foi há, sei lá, 20 anos. Foi minha primeira vez na Espanha. E eu não tinha a menor ideia do que era isso que tava na casa. Gente, eu achei que era tipo um aparador ou alguma coisa que tava encostada lá na parede. E eu fui andando assim pra trás, com as mãos aqui, pra me apoiar. E eu coloquei a mão nisso, gente. E eu queimei as mãos. Porque é pra esquentar, né? Queimei as mãos. Então, pessoal, embora, né, as pessoas, principalmente quem reforma a casa, não vai manter este modelo de calefação. Eles usam o modelo anterior. Mas atenção, é como eu estou dizendo pra vocês. Pode acontecer de vocês irem na casa de um abuelo. Nesse caso, eu tava na casa de um abuelo, de um amigo. E eu coloquei a mão lá e eu me queimei. Muito cuidado. Atenção também, estamos falando aqui das casas típicas da Espanha, mas muito dessa arquitetura
se replica em países da Latam. Na Argentina, em muitos lugares a gente encontra uma calefação assim. Então, pelo amor de Deus, gente, não façam o que a professora de a manota que a professora de vocês deu, que eu coloquei a mão aí e eu queimei. E eu não tava nem sabendo pra que servia isso, hein? Não tinha a menor ideia. Mas perdida, vamos. Vale, más gente uniéndose. Vale, muy bien. Sigamos. Que a gente tá falando muito do clima aqui. Vamos falar de outros pontos aqui. A questão do banheiro é um tema à parte. Separei vários temas aqui pra vocês. E aí você entra num banheiro na Espanha e você fala assim, igual. Mas o funcionamento do banheiro da Espanha é diferente. Eu vou explicar pra vocês. O que acontece, gente? A janela dos banheiros costuma ser diferente. No Brasil, usamos muito janelas do tipo basculante, né? Que é aquela janela que a gente abre um pouco assim, né? E o vidro também costuma ser laqueado, a gente fala, ou fosco, pra gente ter um pouco de intimidade. Costuma ser assim, gente. O Brasil é imenso. Ai. Ninguém vai ficar chateado aqui comigo, não. As janelas dos banheiros no Brasil costumam ser tipo basculante. A gente abre assim e o ar vai circulando ali. E a gente tem que abrir, pelo menos na minha casa, eu sempre abri as janelas. De novo, o ar tem que circular para o banheiro não mofar. Nós moramos em um país tropical, é quente e úmido. As janelas na Espanha, do banheiro, são bem diferentes. São bem diferentes, eu acho. Isso em toda a Europa, tá, gente? Elas costumam estar do lado do vaso sanitário. E elas abrem ou tipo de correr, ou elas abrem pra dentro, né? Abrem pra dentro. E eu acho bizarro esse tipo de janela. Eu acho bizarro. Porque eu penso, gente, mas se eu abrir essa janela aqui... Olha que situação. Olha que situação. Primeiro que elas costumam ficar do lado do vaso. E aí, como é que você faz? Você não pode estar no banheiro, então, enquanto a janela estiver aberta. Outra coisa. Como é um lugar onde faz frio, a estrutura externa dos edifícios também é diferente. Aqui, por exemplo, eu acho que é proibido. Eu acho que que o plano diretor das cidades proíbe construções com menos de 1,5 metro de distância entre o muro e a alvenaria, onde a casa ali começa. O ar precisa circular, tem uma questão de privacidade ali, tem uma questão de não comprometer a estrutura da casa que está no lote ao lado. Entretanto, na Espanha, os prédios costumam ser todos coladinhos um no outro. Faz frio, gente. Faz frio. É um lugar pequeno, com muita gente. Não tem espaço assim pra gente construir como construímos aqui. Isso não é a característica de lá. As casas são grudadinhas umas nas outras. Porque todo mundo quer morar ali na cidade, né? Ninguém quer morar longe. E pela questão térmica, se os prédios estão coladinhos um no outro, não vai passar aquele vento gelado ali, ó, nos 3 metros que ficam no Brasil, né, entre uma construção e outra. Ali não vai passar um vento gelado, as casas estão coladinhas, então elas ficam mais quentinhas. Portanto, muitas janelas ou dos quartos, do banheiro e da cozinha na Espanha, elas dão para um pátio interno. Então, pode acontecer de você abrir a janela do seu quarto e dar de cara com o vizinho, porque a construção lá, ela costuma ser assim. Faz frio, de novo. E a circulação de ar, ela costuma ser ou na rua, né? Ou nesse pátio interno. Então, pessoal, as janelas, na verdade, elas não são tão abertas como aqui, de novo, nem as dos banheiros. E elas não dão privacidade.
Isso é bem curioso. Isso é bem curioso. Alguém já usou um banheiro Olha, já vi isso em Portugal, na Espanha, na França também. Alguém já teve a oportunidade de morar ou passear, conhecer uma casa na Espanha? Contem para mim. Me contem. Não. Não. Ai, vocês vão se lembrar de mim, hein? Quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer, então. Não. Ninguém. Não. Enfim, pessoal. Então, tem essa particularidade aí de la ventana del baño. Carol, o box é o banho? Não. Banho é o banheiro. Nós estamos falando do banheiro inteiro, tá bom? El baño. O que mais que eu separei aqui sobre o banheiro? Nossa, gente, outro caso, outra história. Quando eu fui fazer o meu mestrado, fui fazer lá na Espanha, né? Cheguei lá e aí fui lavar o banheiro na primeira semana. E como é que brasileiro lava banheiro? É água pra todo lado, é muito sabão, é água sanitária. O banheiro tem que ficar impecável. E eu tava jogando água no banheiro e lavando. E eu ficava assim, gente, acho que o ralo tá entupido, porque começou a alagar, assim, o corredor. Gente. Ai, gente, socorro! O banheiro na Espanha não tem ralo. Desagüe. No hay desagüe por el baño. El desagüe está únicamente en el plato de ducha. O que é o plato de ducha? É o box, gente. É exatamente ali no lugar onde a gente toma banho, tá bom? Então, gente, eu tive que tirar aquela água toda no pano e na mão, porque eu já tinha jogado um tanto de água. Não é desagüe, não tinha por onde a água escorrer, não havia ralo ali. E eu tive que ir no pano, juntando a água toda e usar um balde também para recolher toda a água ali. É um lugar, por regra, frio, gente. É muito comum que haja banheiras en banho. Pois é. Aí depende da idade do edifício, né, gente? Se é um prédio mais antigo, vai ter lá a banheira. E el desagüe está dentro da banheira. E você toma banho ali, dentro da banheira, tá bom? Às vezes até tem um chuveiro, na ducha. Mas você toma banho dentro da banheira e o ralo tá ali, na banheira. Pelo amor de Deus, hein, gente? Nada de lavar banheiro na Espanha com água pra todo lado, não. Ai. E o que acontece? Alguns edifícios mais modernos ou as casas reformadas, elas já não adotam mais o uso da banheira. Eles colocam lá um plato de ducha. É algo acrílico. Também já vi para vender disso aqui no Brasil. É um quadradinho assim, acrílico ou retangular. Você coloca embaixo do chuveiro, de nuevo, de la ducha. E ali sim tem o desagüe, né? O ralo. Mas na parte da pia, do vaso, não é normal que haja desagüe en el baño. Muita atenção, muito cuidado. E este costume se repete também em algumas regiões, pelo menos, dos Estados Unidos e também da América Latina, tá, gente? É aquela história de lavar com um paninho úmido. Essa parte eu não gosto muito. Eu prefiro um banheiro lavado, com água e água sanitária, enfim, e tudo muito limpo e cheiroso. Eu até coloco, um produtinho ali depois pra ficar um cheiro maravilhoso. Enfim. O que mais sobre o banheiro? Gente, isso daqui é maravilhoso. E costuma, gente, ser assim em toda a Europa. Não tem lixeira no banheiro. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Que não tem lixeira no banheiro?
É como eu tô dizendo pra vocês, a gente entra e tem aquela sensação de que o banheiro é tudo igual. E realmente, visualmente, parece igual, mas o funcionamento do banheiro é bem diferente. Gente, não tem lixo no banheiro. O papel higiênico, o fio dental, o absorvente, tudo a gente joga dentro do vaso sanitário. Não é? Não é? E isso é na Europa toda. Isso é na Europa toda. E aí, a dica que eu deixo pra vocês é: chequem sempre onde vocês estão. Na França, por exemplo, eu também morei uma época na França. O papel higiênico todo era dentro do vaso e também o rolo final do papel higiênico, né? Aquele marronzinho, que é um papelão um pouco mais resistente. Aquilo também a gente jogava dentro do banheiro, mas é porque era um papel higiênico especial. Mas o absorvente, você não jogava no banheiro, dentro do vaso sanitário. E não tem lixeira no banheiro. E você fica assim, E agora? As casas costumam ter um lixo na cozinha. Isso pra mim é muito diferente. Eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu não jogo o papel higiênico no cesto do banho, não. Do banheiro, né? Do banheiro, não. Eu jogo realmente dentro do vaso aqui no Brasil. Mas o rolinho final do papel higiênico, eu coloco ali no lixo do banheiro. Se eu abro um creme, a embalagem desse creme, eu jogo no lixo do banheiro. Se eu uso o fio dental, eu coloco no lixo do banheiro. Se eu uso um cotonete, um bastoncillo, olha aí a imagem pra vocês. Eu jogo no lixo do banheiro. O Brasil é gigante, o mundo, somos o quê? 8 bilhões? Não sei se eu tô fazendo direito nessa vida, porque o certo e errado, ele varia conforme o lugar onde nós estamos. Eu acho que tá certo o que eu tô fazendo, né? Eu acho que tá certo. Lixo seco eu coloco no lixo do banheiro. Sin embargo, na Espanha, toda a basura, todo o lixo, ele não é jogado em nenhum lugar do banheiro. Não tem onde você colocar isso no banheiro. Você vai até a cozinha e na única lixeira que tem na casa, você joga lá. El bastoncillo, el hilo dental, o que seja. Bueno, isso a gente joga, na verdade, lá no vaso mesmo, né? Mas eu tô falando assim, para as outras coisas de lixo seco, embalagens, cabelo, que quando a gente vai pentear o cabelo, né? Sai um tanto de fios ali, joga tudo dentro del váter, del inodoro, del retrete. Estas são as palavras que nós encontramos pelo mundo hispano quando a gente quer falar vaso sanitário. Váter, retrete, inodoro. Contei pra vocês, não é? Eu morei na Espanha, eu morei também na Argentina, mas eu não ensino só um tipo de espanhol, não, pessoal. O espanhol que eu ensino aqui é pra expandir, tá bom? É pra funcionar pra todo lado. Então, vocês aprendem várias palavras quando elas se modificam aí pelo mundo hispano. Então, é isso, pessoal. Isso, pra mim, eu acho, assim, inacreditável. É porque eu acho inacreditável. Eu acho que é muita gastação de água para um lixo que poderia ser um lixo seco, que poderia ser jogado ali no banheiro. Mas não, eles pegam e levam tudo para a cozinha. É assim que funciona um banheiro na Espanha. Atenção, eu estava conversando com um aluno do particular e ele me falou assim, é verdade, em Portugal às vezes tinha uma lixeira, às vezes não tinha, professora. Aí eu falei assim, mas você tava em hotel? Aí ele, eram hotéis. Eu só me hospedo em hotel, porque esse aluno, ele é chique. Ele gosta de tomar café da manhã de hotel, ele me disse. E aí, pessoal, como é um hotel, obviamente, é um ambiente ali internacional, então, há sim uma tendência
de que os hotéis, eles tenham um ambiente mais internacional. Isso tá no café da manhã, tá no jogo de cama, tá no banheiro, tá bom? Mas eu tô falando de casas tipicamente espanholas, tá bom? Não tem lixo no banheiro. Não tem lixo no banheiro, tá bom? Você joga tudo dentro do vaso sanitário. Ensinei as palavras aí pra vocês. Ou você leva tudo pro lixo que tá lá na cozinha. Gente, que loucura, né? No Brasil eu tenho lixo em todos os banheiros daqui de casa. Eu tenho lixo aqui no meu escritório. Eu tenho lixo da pia. E aí tem o lixo grandão lá na cozinha também. A gente põe lixeira pra todos os lados, né? Pois é, essa não é a tendência lá não, tá, gente? E como é que a gente fala lata do lixo em espanhol? Alguém aí sabe? Alguém sabe falar isso em espanhol? Ninguém. Ninguém sabe falar lata de lixo? Ô, gente, sem hambre que não passa nada. Cubo de basura. A gente já aprendeu, né? Que basura é lixo. Cubo, essa palavra no espanhol, ela tende a falar de um balde, tá bom? Por lo tanto, cubo de basura. Quando eu molhei o banheiro todo, e eu contei pra vocês que eu tive que tirar a água do banheiro todo no pano, usei um banho e luego um cubo para deixar todo... Meu Deus. Nossa, gente. Ai, que perrengue chique. Tive que tirar a água toda do banheiro, torcendo o pano e jogando tudo no balde. Que mais que eu posso falar pra vocês? Ah, isso eu gosto também. Mais vocabulário, pessoal. Eu prometi e tô entregando, hein? Tem muito vocabulário nessa live. Alguém aí sabe como falar torneira em espanhol? A torneira do banheiro, do lavatório do banheiro. Alguém sabe? Tenho alunos do curso aqui e eu vou falar pra vocês, queridos. Lá no módulo intermédio, eu acho que tá na unidade 9. Eu ensino bastante sobre as partes da casa, os cômodos, os eletrodomésticos, os objetos. Pra quem quiser depois se aprofundar ainda mais nesse tema, tá lá no módulo 9 do curso, tá bom? Olá! Olá! Que tal? Pessoal, pra falar torneira en español, vamos a decir grifo. Grifo. ¿Tá bom? Y los grifos tienen agua caliente. É um lugar onde faz frio, gente. Então tem água quente em todos os cômodos onde há água. Tanto na cozinha, quanto nos banheiros, obviamente, na ducha, no banheiro. No chuveiro do banheiro e também no grifo, na torneira. Porque faz tanto frio que até para lavar a mão a gente lava na água quente. Eu achei isso muito curioso quando eu fui morar lá. Aqui no Brasil, eu tenho um apartamento em Belo Horizonte e ele é bem... Ele é novinho, sabe, gente? E lá o aquecimento é todo a gás. Então lá foi possível colocar a água quente em todas as torneiras. Eu amei isso. Quando a gente tá lavando vasilha, é ótimo, porque da própria torneira já vai saindo água quente. Mas é um prédio novo, né? Esse apartamento está em um prédio novo. Eu não vi isso pelo Brasil. Água quente em todas as torneiras da casa. Vocês têm água quente assim em casa, em todas as torneiras da casa? Contem para mim. Me digam. Eu tenho muita curiosidade em saber como é lá no sul do Brasil. Porque eu realmente tenho, assim, essa desconfiança de que lá tem calefação, lareira, não sei. Água quente, água a gás, só na cozinha. Tem gente que tem água assim na cozinha. É ótimo, né? Ter água quente na cozinha. Eu amei essa facilidade nesse apartamento em BH. Buenas noches, olá, não. Pois é. Em nenhuma torneira tenho água quente. Moro em Belo Horizonte. Jonathan, eu sou de Belo Horizonte. E eu nunca
até comprar esse apartamento, né, novo. Eu nunca tinha visto isso de água quente. E, olha lá, no sul, quando é frio, morre de frio. Quando é calor, morre de calor. Ah, tá, não sabia que era assim no sul. É 880, né? Isso também impacta, gente, no próprio chuveiro. Só no chuveiro, que tem água quente. Isso impacta também no chuveiro, olha que legal. Eu já morei em vários lugares aqui no Brasil, hein? Em vários lugares no Brasil. Em quase todos, o chuveiro é elétrico. O chuveiro é elétrico. Em Vitória, eu morei em Vitória, e aí o chuveiro era a gás. E nesse apartamento que eu tô contando, né? Que aí lá ele é todo assim a gás. O chuveiro é a gás, nossa, é ótimo. O chuveiro é a gás e tem água quente em todos os lugares. Alguém tem essa facilidade de aquecimento a gás na casa? Eu acho que no Brasil isso é uma coisa mais assim, nova. Eu não lembro na casa das minhas tias de ver chuveiros que não sejam elétricos. Na minha infância, na casa das minhas amigas. Não sei, alguém aí tem chuveiro a gás em casa? Ou todo mundo usa o chuveiro elétrico? Não. 99% das vezes que eu vi foi elétrico. Elétrico. É o normal no Brasil, né? Bom, normal, né, gente? Certo e errado, normal, anormal ou comum, incomum, depende sempre de onde a gente tá. Alguém tem um chuveiro a gás e não elétrico? Ou todo mundo tem chuveiro elétrico? Chuveiro elétrico. É o normal, é o que a gente usa. Lá, a casa tem todo as casas, né, tem toda essa combinação aí do gás. O gás, ele é usado na calefação, o gás, ele é usado no aquecimento da água, do banheiro, das torneiras, tá bom? Chuveiro elétrico, no Brasil é chuveiro elétrico. E cá entre nós, não é um pouco louco pensar que a gente tá misturando eletricidade com água? Quando a gente para pra pensar bem, tem mais sentido usar aquecimento a gás. Eu acho que tem mais sentido que as coisas sejam a gás. Quando eu, né? Essa live, pessoal, eu falei que nela nós trabalharíamos tanto vocabulário quanto cultura. E eu já estou abrindo um pouquinho aqui das portas para vocês. Para quando vocês forem viajar, para quando vocês forem conhecer nativos do mundo hispano, para quando vocês forem se mudar, né, migrar, sei lá, pra gente sempre ter essa noção. Esse exercício, ele é constante quando a gente vai para outro lugar, seja de modo definitivo, temporário, se é só uma viagem, se a gente tá só convivendo com as pessoas. O certo e o errado, ele vai variando conforme o país onde nós estamos. Pensa que comer cachorro na China, em algumas regiões, é normal, e que comer vaca na Índia é profano. A vaca é sagrada na Índia. Só abrindo um pouquinho as portas para vocês verem que quando a gente aprende espanhol e quando a gente vivencia esse idioma, a gente precisa ser bastante maleável. A gente tem que se adaptar muito. Eu falo muito disso no curso e é por isso que no curso eu abro mesmo o leque para vocês, porque esse exercício, ele é essencial quando estamos falando de línguas estrangeiras. Como é chuveiro em espanhol? Ducha. Ducha. E el verbo es ducharse. Fui ao Nordeste e não tinha elétrico, apenas ducha fria. Me desesperei. Mas tem muito sentido não ter chuveiro nem a gás nem elétrico no Nordeste, naquele calorão. Você já entra tão quente embaixo do chuveiro que você não sente nem frio nem nada. Eu entendo que no Nordeste, olha só chuveiro frio. Eita!
Mas eu tô contando aqui pra vocês de Vitória. Eu morava na praia, gente, era muito gostoso. Sabe que eu tomava muito banho de água fria mesmo lá em Vitória. Porque é tão quente. Morar na praia, nossa senhora, é bem quente. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui pra vocês. La ducha, el desagüe, el váter, el retrete, el cubo de basura, la papelera. Ah, vocês estão preparados? Vocês estão preparados pra isso? Não tem tanque nas casas na Espanha. Gente, vamos lá. Tudo eu tô falando por regra, tá? Sei lá, às vezes uma brasileira se mudou lá pra Espanha, ela construiu uma casa toda diferente, toda adaptada. É o que eu faria se eu construísse lá. Eu adaptaria bastante a minha casa, porque eu acho uma loucura não ter tanque. Não tem tanque. E você fica assim, mas como assim? E esse balde cheio de água suja que eu tirei do banheiro, que eu tô contando aqui pra vocês. Tive que tirar água no pano, você enchi um balde, né? Um pouquinho ali de água. Onde é que eu joguei toda essa água depois? Na pia. Ou da cozinha, ou do banheiro. Como falar pia em espanhol? Como falar pia em espanhol, gente? La pila, ¿vale? La pila para el baño. También podemos decir pila para la cocina. Mas na cozinha, eles gostam mais... Eles têm preferência pela palavra fregadero. Fregadero. Porque é pra esfregar ali, né? Fregar a louça. Tá bom, gente? É um lugar frio, gente. Até varal... Às vezes você não encontra numa casa espanhola. Às vezes você não encontra varal. Aí vai depender da casa, né, gente? Do gosto do freguês também, obviamente. Da condição financeira, tá bom? Quando tem o varal, aí ele costuma ser aquele varal de chão mesmo. Você abre ele assim, estende a roupa ali. Eu tava na casa de uma amiga, né? Essa amiga, ela tem uma casa lá em Santiago, na cidade. E lá era varal de chão. E também ela tem a secadora. E quando eu fui pra casa dela na praia, aí ela no fundo da casa dela, assim, não tinha... Era um lote sem construção nenhuma, né? E aí ela fez, tipo, uma extensão, assim, na janela dela. E ela estendia a roupa pra fora, né? Mas ela também tinha secadora. Pessoal, é super comum pelo mundo hispano, nos países onde faz frio, tá, gente? É muito comum ter uma lava e seca, tá bom? Quando eu fui fazer meu mestrado na Espanha, nossa, eu era estudante, eu nem trabalhava. Eu vivia de bolsa de estudos. Bolsa de estudos, beca, em espanhol, tá bom? E a gente não tinha dinheiro pra ficar usando a lava e seca, a eletricidade lá é cara. Então, eu abria o varal de chão, estendia a roupa lá. Nossa, gente, demora tipo uma semana pra roupa secar. É um sim viver. Nossa, gente, é um perrengue. Você, no inverno, ter que colocar a sua roupa pra secar no varal. Demora bastante. E fica aquele varal ocupando ali um espaço na sua casa dias. Dias. Calça jeans, então, fica ali dias. Então, eles usam bastante a secadora. Tá bom? Faz frio, gente. Faz frio. O que mais que eu quero comentar com vocês? Ai, meu Deus. O travesseiro na Espanha é diferente do travesseiro que a gente encontra por aqui no Brasil. Como que ele é diferente? Ele é diferente nas dimensões. Eu separei aqui uma foto para vocês terem uma noção. Me contem, hein, se vocês usam também um travesseiro. Ele é... Não é como é que fala? Estreito, largo. Ele é largo assim, gente. Ele ocupa a cama inteira. Eu acho isso tão diferente, gente. Tão diferente. E a fronha que a gente coloca nesse travesseiro
No Brasil, né, o travesseiro, então, ele é um pouco menor, ele fica ali dentro do colchão e sobra um pouquinho de colchão dos lados. E a fronha, ela é fechada de um lado, costurada de um lado e a gente coloca o travesseiro pelo lado aberto, né? Esta almohada, travesseiro em espanhol, almohada. Em alguns países vão falar também travesseiro, tá bom? Pero almohada, la almohada ocupa toda a cama. Na van igual a... Tem na van, não sabia. Eu nunca vi em hotel aqui no Brasil, em casa de amigos, eu nunca vi esse travesseiro tão compridão. E a fronha, la funda, fronha, funda. Ela é aberta dos dois lados, para ser mais fácil o encaixe ali. O travesseiro, então, também é diferente. Tá bom, gente? O que mais que eu queria falar com vocês? Acerca de los ascensores. Elevador no português, ascensor em espanhol, que é para ascender, é para subir. Pessoal, às vezes os elevadores são muito pequenininhos, porque gente, é o velho continente, é o velho mundo, né? Então, às vezes os edifícios são antigos e originalmente ele nem tinha elevador. E aí, pelo vão que sobrou ali pela escada, eles instalam um elevador. E os elevadores são minúsculos. Vocês estão entendendo melhor por que eu uso uma malinha tão pequenininha? Em 2022, 2023, eu fui à Espanha para um casamento e eu fui fazer também o caminho de Santiago de Compostela. Não teve jeito. E depois eu fui para Ibiza. Foi uma viagem bem assim, diferentona que eu fiz. Porque eu tinha que ter roupa de trekking pro caminho de Santiago. Eu tinha que ter roupa de festa pro casamento que eu tava indo. E depois eu tinha que ter umas roupas assim de balada, porque eu ia pra Ibiza. E biquíni também. Nossa, não teve jeito. Tive que levar uma mala de 23 quilos pra Espanha. E levei também uma de 10. E eu cheguei em Madrid... A mala nem entrava no elevador, gente. Eu fiquei num hotel em Madrid. A mala não entrava no elevador. O funcionário do hotel teve que subi-la pelas escadas. Pra vocês entenderem como que é outro mundo, assim, de fato. É bem diferente. Esse hotel, ele tinha uma estrutura bem antiga, tá, gente? Porque eu comentei com vocês aqui em alguns stories... Quando eu viajo, eu gosto de ficar, assim, numa localização na meiuca. Então, era um hotel em Plaza del Sol, lá em Madrid. Fica essa dica, hein, gente? Tá indo pra Europa, prefiro uma mala menorzinha. Prefiro uma mala menorzinha pelo tema dos ascensores, pelo tema dos elevadores, tá bom? Pessoal... Quase uma hora de live já. Deixa eu falar pra vocês. Olha, vocês sabiam de tudo isso? Conta pra mim. Foi uma live que aportou. Eu preciso do feedback de vocês pra saber se eu trago mais lives com temáticas semelhantes. Hein? Você sabia que na Espanha não tem ralo no banheiro? Você sabia que na Espanha as janelas têm triple cristal? Vocês sabiam disso? Foi uma novidade pra vocês? Me contem. Gostaram da live? Agregou pra vocês? Que sim. Sim. Gostei muito. Vamos ver, hein? Depois vocês podem deixar nos comentários, me enviar direct. Sim, gostei muito. Não sabia, interessante conhecer as casas da Espanha. Tudo novidade. Visualmente até parece, mas o funcionamento é diferente, né? Tudo novo, aprender nunca é demais. Que bom que vocês gostaram. Quem sabe a gente faz mais lives, hein? Com sentido assim. Olha o comentário, tô vendo que morar no Brasil é muito bom. Depende.
Qual perspectiva nós estamos adotando aí? Qual perspectiva? Se a gente está pensando em poder de compra, bora todo mundo fazer a mala e ir para a Espanha. Se a gente estiver pensando em segurança, bora fazer todo mundo a mala e ir para a Espanha. Mas antes, é bom aprender a falar espanhol. Antes de migrar, é bom saber espanhol, tá, gente? É um mercado muito competitivo. Segurança, saúde, educação de muita qualidade. Uma cultura muito rica. Pensa bem, hein? Vai migrar, estuda, aprenda o idioma. Aprenda o idioma. Você vai sair na frente de muita gente, tá bom? Vai ser muito positivo pra vocês. Vem cá, deixa eu finalizar aqui então. Por favor, hein, gente? Se vocês gostaram dessa live, deixem o like de vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, ele é muito importante. Depois compartilha esse vídeo com os amigos de vocês que também querem aprender espanhol. Estou super aberta. Tem aluno aqui no grupo, pode mandar mensagem lá no WhatsApp. No curso, pessoal, além de 24 módulos, não são as aulas, hein? São mais de 300 videoaulas, nas quais eu ensino bastante vocabulário de maneira contextualizada, com muita imagem, com frases, com vídeos em alguns momentos. Tem indicação de série, de filme, de música. No curso, então, 24 módulos, mais de 300 videoaulas. Ele conta também com aulas de conversação ao vivo, semanais. O preço, baratíssimo, não tá nem R$500, gente. Tá R$497 esse curso. Ele é 5 estrelas na plataforma da Hotmart. Ele conta com certificado. Você tem o fórum de dúvidas lá na plataforma. Você também tem acesso ao nosso grupo, a nossa comunidade no WhatsApp. E, por regra, em 3 meses você está falando espanhol. Eu não ensino nada de maneira descontextualizada lá no curso. Todos os temas estão organizados de uma maneira que você consiga sempre avançar o tema, né, da gramática ali do espanhol, da estrutura da língua. Então, o curso está todo organizado dessa maneira, que você vá avançando nos temas gramaticais, mas também vai expandindo nos temas lexicais, no vocabulário. Nós trabalhamos muito a questão da pronúncia. Gente, pensa numa professora que é exigente com a pronúncia. Sou eu, prazer. Sou muito exigente. Eu não permito que nenhum aluno meu fique falando portunhol, fique arranhando um espanhol mal falado. Não. Nós falamos bastante da questão da pronúncia do espanhol e da variedade linguística do espanhol durante o curso. Eu trago muitos temas culturais também, com expressões fraseológicas. Ai, gente, leiam os feedbacks e vocês conseguirão decidir se o curso é para vocês ou não. Para quem quiser, então, o link está na bio. Eu espero vocês. E é isso. Eu amei a live de hoje, eu amo interagir com vocês. Tô vendo aqui que vocês gostaram. Eu fico muito feliz com esse retorno. Deixa eu ver aqui os comentários finais. Ah, tem um aluno sugerindo um tema aqui já, pra falar de aeroporto. Esse tema é bom, hein? Esse tema é tão bom que vai ser só para aluno. Vou dar uma live lá dentro da plataforma, hein? Da Hotmart. Esse tema é muito bom. É muito útil. Ansioso para ser fluente em espanhol. Comecei o curso ontem. Bem-vindo! Bem-vindo! Pessoal, não gosto de enrolação nem no curso, nem aqui. Apresentei aqui para vocês as principais diferenças arquitetônicas e no uso das casas do Brasil e da Espanha. Gracias a ti, hombre. E eu espero vocês no curso, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Venga, tchau, pessoal.